Olá, meus amores! A nossa aula de história hoje é sobre o fim da escravidão negra no Brasil e ela se encontra na página 79 e vai até a página 80. Então, no início da colonização não havia trabalhadores, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Não havia trabalhadores para realizar os trabalhos, os índios não se sujeitavam a ser escravizados para trabalhar. E aí, como não havia trabalhos braçais, né, para fazer os trabalhos pesados, como não havia pessoas para desempenhar os trabalhos braçais, né, pesados, assim os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras, porém os religiosos católicos se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas, além dos indígenas não se sujeitarem. Então os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos no Brasil. Então aqui, ó, são alguns escravos, né? Eles estão sendo levados para... Existe um mercado, né, gente? E lá no mercado, eles compravam os escravos como se fosse se estivesse comprando um animal. Eles olhavam os dentes, olhavam os portes das pessoas, olhavam eles, eles analisavam como se estivesse analisando um animal para comprar. Mas, quando ele fala assim, começou a entrada dos escravos no Brasil. Por quê? Porque essa prática de escravidão não existia só no Brasil. Era uma prática que existia nos outros continentes também. O Brasil ainda não existia, por quê? Porque até então, desde a colonização, eles tentaram escravizar os indígenas. E por conta disso, como eles não conseguiram e eles precisavam de mão de obra para trabalhar, eles resolveram também trazer escravos para o Brasil para trabalhar. Então, o período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas que deram origem aos quilombos, locais onde os negros fugitivos viviam. Então, esses quilombos ficaram como? Ainda estava em colonização o Brasil, então existiam muitas matas, a mata era fechada, eles corriam para os morros onde tinha mata fechada e se escondiam lá. E lá eles formavam os quilombos, que era onde os negros que fugiam das fazendas se escondiam. E o maior quilombo foi o quilombo de Palmares, né? E aqui eu coloquei uma imagem de como era o quilombo dos Palmares e aqui como os negros viviam no quilombo dos Palmares. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista. O que era o movimento abolicionista? Que eram pessoas que eram contra a escravidão e queriam que eles fossem libertados. Eles defendiam a abolição da escravatura, ou seja, que acabasse os escravos no Brasil. Então, eu tenho o nome de alguns e aqui eu coloquei fotos desses que estão aqui e de outros também que não estão nessa relação. Então, Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz Gama. Esses foram os principais abolicionistas, que eram pessoas que lutavam para libertar os escravos. Com garra e muita perseverança, os abolicionistas conseguiram pouco a pouco dar um passo para a libertação dos escravos. Então eu tenho aqui a foto de José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, Joaquim Nabuco, Plínio de Lima, esses são os ilustres, né? Antônio Bento, Silva Jardim, Rui Barbosa, Castro Alves e Aristides Filho. A Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para a libertação dos escravos. Não porque a Inglaterra fosse boazinha, né? Na Inglaterra já não existia mais escravos. É importante dizer que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Ela lutava por essa
essa libertação dos escravos por interesse próprio. A Inglaterra tinha colônias que elas produziam açúcar para ser vendido na Europa. Sem escravos, o Brasil não ia ter a produção de açúcar, diminuiria. E aí, o quê? A concorrência ganharia mais, ou seja, a Inglaterra iria vender mais os produtos dela. E aí a escravidão no Brasil durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. Então, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibia a entrada de escravos africanos no Brasil. Ou seja, essa lei existia para não entrar escravos no Brasil. Porém, havia o contrabando de escravos. Tanto é que os escravos continuavam entrando no Brasil. Vou citar um exemplo. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas recebe esse nome porque nesta época aqui, lá em Porto de Galinhas, os barcos desembarcavam os escravos e o código era dizer que as galinhas tinham chegado, né? Mas deixa que as galinhas não eram galinhas, gente. Eram os escravos, era o contrabando de escravos. Por isso, o nome da praia é Porto de Galinhas, por conta disso. Em 1871, a Lei do Ventre Livre determinou que os filhos de escravos deveriam nascer livres. Gente, na prática, não era verdade. Ficou só no papel. Por quê? Porque as crianças nasciam, né? Elas tinham esse direito, mas elas ficavam na fazenda até os 12 anos. E aí os donos da fazenda diziam que não podiam liberar porque eles tinham que trabalhar, porque os donos dos engenhos, das fazendas, gastaram com roupa, com comida. Educação não, porque escravo não tinha direito a aprender a ler e escrever. Em 1885, a lei do sexagenário tornou livre os pouquíssimos escravos com mais de 60 anos. Sabe por que pouquíssimos, gente? Porque os escravos nem chegavam aos 60 anos. Eles trabalhavam demais, o trabalho era muito pesado e eles não aguentavam. Muitos morriam. Então, eram poucos os escravos que chegavam a 60 anos. Então, essa lei era mais uma balela, né? Mais uma enganação. E, por último, em 1888, a Lei Áurea declarou extinta a escravidão no país. Lembrando que essa lei, ela só existiu, né? Só foi proclamada a liberdade dos escravos, porque foi a Inglaterra, ela pressionou para que isso acontecesse. Então, Dona Isabel, princesa imperial do Brasil e regente do Império, quando da assinatura da Lei Áurea, pela qual ficou conhecida como a Redentora. Então, aqui, né, a princesa Isabel assinando a Lei Áurea, né, e durante muito tempo a gente teve essa visão que ela foi a Redentora, ela nos salvou, ela salvou os escravos. Na verdade, ela não fez isso porque ela era boazinha, ela fez isso porque devia favores à Inglaterra e a Inglaterra começou a pressionar e ela teve que libertar os escravos. A Lei Áurea não mudou muito a situação dos negros, eles ficaram sem trabalhos, porque até então eles viviam nas fazendas e eles trabalhavam por comida, né? Uma comida horrível, por sinal, né? Que não era o que os escravos comiam lá nas senzalas, não eram as mesmas coisas que eles comiam, que os fazendeiros, ricos fazendeiros comiam. Quando os escravos tinham a sorte de encontrar um dono de fazenda bom, então os seus filhos chegavam até a aprender a ler e escrever. Sem terras para cultivar, sem casa para morar, sem dinheiro, sem escolas para estudar, pois as poucas escolas que haviam, só os ricos estudavam. E tinha mais. As escolas, muitas vezes, as professoras se negavam a ensinar os negros, viu, gente? Isso faz parte da história do Brasil.
Muitos foram para as cidades na esperança de uma vida melhor, mas sofreram discriminação de todo tipo e tornaram-se escravos da miséria. Então, aqui, ó, eu trouxe umas figuras dos escravos, né? Quando eles foram libertos, eles não tinham nada, gente, eles só tinham muito mal a roupa do corpo. Então, eles começaram a viver como indigentes. Quem tinha algumas habilidades, né, ainda conseguia trabalho, mas as pessoas não queriam pagar para o negro. Eles achavam um absurdo pagar uma pessoa negra trabalhar para eles, né? Quando eles estavam acostumados aos negros fazerem tudo em troca de um prato de comida. A atividade desse assunto é a página 80, só tem 3 quesitos. Primeiro quesito diz assim: na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista e aos poucos conseguiu aprovar algumas leis que beneficiavam os escravos, número de 1 a 4, de acordo com a ordem em que as leis foram aprovadas. Então, tem aqui as leis e embaixo tem as opções que vocês vão colocar. 1, ou 2, ou 3, de acordo com como a lei foi aprovada. No segundo, quem assinou a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil? Aí vocês vão colocar o nome da pessoa que assinou a lei. Terceiro, converse com seus colegas e com seus professores sobre os motivos que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. Depois escreva abaixo suas conclusões. Como vocês não vão ter acesso para conversar com os colegas e nem comigo, e até pode, através do grupo do WhatsApp a gente pode conversar. Mas durante a explicação eu falei sobre a questão de ter sido o fim da escravidão no Brasil. Aí vocês assistem a videoaula, prestem bem atenção e vão ser capazes de responder essa questão. Beijos e até a nossa próxima aula de História.